E aí, galerinha, beleza, beleza, beleza? Vamos para mais uma aula falar sobre ferramentas de análise bacteriana. Na aula de hoje vamos perceber que as bactérias são analisadas também pela utilização de microscópio, que pode ser de dois tipos, tanto pode ser óptico como eletrônico. Ambos utilizam ou possuem lentes que ampliam a amostra, tornando ela mais nítida. Eu posso dizer como resolução. E a resolução ela é em função do comprimento de onda. Vale lembrar que a diferença entre microscópio óptico e eletrônico se refere-se à fonte utilizada. O óptico utiliza luz visível, que é emitida através do condensador. Já o eletrônico utiliza feixes de elétrons. Logo, eu posso então falar que o óptico ele utiliza luz emitida através de uma fonte que passa pela objetiva, pela ocular e por fim ampliando a imagem. Vale ressaltar dois conceitos importantes. O primeiro é resolução, que pode ser definida como menor distância no qual dois pontos podem estar separados. Quanto menor o valor da resolução, maior será essa resolução. E o segundo conceito é amplitude, que pode ser definida como uma medida de quanto maior um microscópio consegue mostrar um objeto. Exemplo, 40 vezes a amplitude. O que seria em termos práticos? Eu tenho aqui, por exemplo, um material que tem um tamanho real de 1 milímetro. Ao ser ampliado 40 vezes no microscópio, esse material ele passa a possuir 400 milímetros. Então, observe que o microscópio ele consegue aumentar o tamanho desse objeto ou dessa amostra. Beleza. Gente, o microscópio ele é formado por diversas partes e cada uma dessas partes tem funções específicas. Vamos para as lentes. Eu tenho dois tipos de lente. Eu tenho aqui a número 1, ocular, que aumenta de 10 ou até 20 vezes esse objeto. Eu tenho as objetivas, estão aqui, que ampliam esse objeto de 40 até 100 vezes. Na objetiva de 100 vezes, eu tenho que usar um óleo de imersão para facilitar na observação e concentração desses da luz, né, nesse objeto. Agora aqui eu tenho essa parte aqui que eu vou pintar de azul, que é chamada de platina ou mesa, que serve para colocar o material. Simples, eu coloco o material em cima da mesa ou da platina. E ele é fixado por uma pinça. Eu vou pintar aqui para facilitar vocês aqui, eu tenho uma lâmina, tá vendo? Então a lâmina ela é colocada em cima da platina ou da mesa. Eu posso mover essa lâmina em cima da platina ou da mesa, utilizando o quê? Prof? O chariote, que é esse 12 aqui, ó, que permite mover essa lâmina contendo material tanto para frente como para trás, como para a esquerda e como para a direita. Em seguida aqui eu tenho essas fontes de luz, né? Um é o condensador, que regula a intensidade de luz que atinge o objeto, e o outro é a lâmpada embutida, que é esse cara aqui, que é a fonte de luz que ilumina o material observado. Aqui ao lado eu vou ter, ó, aqui eu vou ter dois tipos de parafuso, o macrométrico e o micrométrico. O macrométrico, minha gente, ele serve para levantar, né, ou diminuir a altura da mesa. Então, ele altera a altura da platina ou da mesa. Ele serve para encontrar o material presente na lâmina. Só, professor, que eu quero focar. Então, para focar, eu uso o parafuso micrométrico, que é esse menorzinho aqui. Ele levanta a platina, mas de forma sutil. Gente, é muito importante observar que
esses microscópios eles têm um limite de observação de até 0,2 milímetros. Ou seja, ele só consegue observar material de até um limite de 0,2 milímetros. Um material menor que isso é impossível, como por exemplo um vírus. Eu não consigo enxergar em microscópio óptico, por exemplo, um vírus, nem uma proteína, nem uma molécula pequena. Certo? Mas, por exemplo, bactérias eu consigo ver. Limite de detecção. Uma mitocôndria eu consigo ver. Uma célula mamária de mamífero eu consigo ver. Um fio de cabelo eu consigo ver. Um artrópode eu consigo ver. Mas, fora desse valor de limite, eu não consigo observar em microscópio óptico. Vale lembrar que o microscópio óptico ele pode ser de dois tipos. O simples, formado por uma lente, e o composto, formado por múltiplas lentes. Esse aqui que eu mostrei a vocês, ele é composto do tipo binocular. Eu tenho duas lentes aqui. Beleza, gente, existem vários tipos de microscópios ópticos, incluindo o microscópio de campo claro, que a gente vai falar na aula de hoje. Temos também o de campo escuro, contraste de interferência. Temos o microscópio de fase e o de fluorescência. Repetindo, eu tenho então do tipo campo claro, campo escuro, contraste de interferência, de fase e de fluorescência. O microscópio de campo claro, ele não consegue ver bactérias, prestem atenção. Só que ele consegue ver, por exemplo, materiais biológicos como uma célula vegetal que contém cloroplasto. Por quê, professor? Porque essa célula ela apresenta um corante natural. Então, para ver em microscópio do tipo campo claro, caso ele não apresente contraste natural, eu preciso usar uma técnica para corar esse material biológico. Por exemplo, uma bactéria, eu preciso corar essa bactéria. E para corar essa bactéria, eu uso um corante. E esses corantes são compostos orgânicos, em sua grande maioria, que têm afinidade com determinados compostos presentes nas células, certo? Esses corantes aqui, ó, eles podem ser de vários tipos. Eles podem ser básicos e ácidos. Geralmente utiliza-se na microscopia para bactérias os corantes do tipo básico, que apresentam cargas positivas, que se ligam facilmente a, por exemplo, superfície da célula, ao ácido nucleico. Exemplos de corantes do tipo básico tem o azul de metileno, cristal de violeto, zafranina. Essa coração, esse tipo de coração, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser simples, no qual eu só uso um corante, ou seja, um tipo de reagente, ou ele pode ser diferenciado. Eu uso vários tipos de corantes em várias etapas dessa coração. Há exemplo do teste de Gram, que permite diferenciar as bactérias Grams positivas, que apresentam uma coloração roxo-azulado, da Gram negativa, que apresentam uma coloração rosa-violeta, conforme mostra a imagem aqui. Veja, olha, Gram positiva e Gram negativa. Professor, como isso acontece? Em uma sequência, não é, de etapas. Primeiro eu tenho uma bactéria crescida em placa, né? A gente plaqueia essa bactéria em uma cultura, um meio de cultura específico, essa bactéria ela vai crescer. Após crescimento nessa placa, plaqueamento, nós iremos então usar as várias etapas desses reagentes. Primeiro vamos entender quais são os reagentes utilizados em quais sequências. Primeiro eu uso o cristal de violeta, depois eu uso o iodo, que é o Lugol, depois eu uso o álcool etílico, e por fim, eu uso a safranina. Então, essa é a sequência de uso desses corantes. Cristal de violeta, em sequência, o iodo, em seguida, o álcool etílico e, por fim, a safranina. Quando eu uso o cristal de violeta, todas essas bactérias elas são coradas com o roxo, certo? Aí eu coloco o iodo, que incorpora o cristal de violeta, impedindo que essa formação do cristal de violeta mais o iodo ele consiga sair de dentro dessa bactéria, né? Ele consiga ser removida facilmente. Contudo, a utilização do álcool etílico consegue remover esse complexo formado entre cristal de violeta e iodo. Então, eu vou ter que usar uma contracoração, que é a safranina. A safranina, então, ela consegue corar aquelas bactérias que
apresentaram esse corante removido pelo álcool etílico. Essas são as etapas da coloração da GRAM. Basicamente nessas seguintes etapas. Primeiro, prepara a lâmina de vidro, fixando a bactéria em um processo chamado de esfregaço. Aqui. Em seguida, cobre esse esfregaço para cá com cristal de violeta por 1 minuto. Todas as bactérias, então, são coradas com cristal de violeta, tanto as grãs positivas como as grãs negativas. Em seguida, eu lavo, né, com água corrente e coloco o segundo reagente, ou segundo corante, que é o Lugol, por 1 minuto. Então, aqui eu vou ter o Lugol por 1 minuto. Então, eu vou ter também todas as bactérias coradas com o Lugol. Então, essas bactérias estão coradas com cristal de violeta e Lugol. Mas em seguida eu uso o pulo do gato. Eu vou usar o álcool etílico para remover esse corante de quem, professor? Das ambas? Não. Eu só removo esse corante das bactérias gram-negativas. As grãs positivas continuam com essa coração. Em seguida eu uso o contracorante, que é a safranina, por 30 segundos, que vai corar apenas as bactérias gram-negativas. Gente, mas vale ressaltar que esse método, ele mata as células, certo? Tornando elas inviáveis. Professor, então, se eu quiser fazer um teste, por exemplo, com células vivas, que são viáveis, para contornar esse problema, eu vou usar outros tipos de microscopias ópticas, como, por exemplo, a microscopia óptica de contraste de fase e de campo escuro, que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? É isso, é nóis, valeu!